Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nessa manhã e que o Espírito Santo possa falar com você, amém? Hoje eu queria compartilhar com você nessa série de mensagens, queria falar com você sobre mais do que vencedores. Você já leu algum livro ou viu algum filme que conta a história de um campeão? De alguém que você sabe que entrou numa batalha e entrou para poder vencer? Quando a Bíblia nos chama de mais do que vencedores, é saber que nós somos aqueles que entram numa batalha ou que passa por uma prova e que nós já sabemos que vamos ganhar. Ser mais do que vencedor é isso. A gente lê alguns livros, vê alguns filmes, isso é até meio que motivacional para que a gente possa continuar. Mas eu gostaria de falar de um personagem real, de alguém que enfrentou a vida, que passou por todos os problemas que eu e você podemos passar também, e por piores problemas ainda, que é um mais do que vencedor, que é o apóstolo Paulo. Esse chegou a dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele também escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 14 ao verso 18, e ele escreve essa carta já nos seus últimos momentos, dias aí de vida, quando o sol já estava se pondo para ele. E ele escreve dizendo a respeito de um inimigo forte, de amigos fracos e de um amigo forte. E ele vai falar de Alexandre, o latoeiro, alguém que fazia latas e que, segundo Paulo, lhe causava muito mal. Causava-lhe muito mal porque queria o mal de Paulo e também porque distorcia e combatia a mensagem que Paulo estava pregando. É claro que hoje em dia nós não temos inimigos como Paulo, digamos assim, como Davi tinha os seus inimigos. Nós não temos esses opositores assim completos da nossa vida. Mas nós temos as pessoas que têm relacionamento difícil, Que a gente tem um relacionamento difícil. É bem provável que Alexandre fosse alguém que um dia já teve um relacionamento com Paulo. Além dessas pessoas de relacionamento difíceis, caluniadores, pessoas que nos querem o mal ou que nos falam ou que falam mal da gente, como o Alexandre, nós podemos entender que nós estamos vivendo um momento em que nós estamos lidando com inimigos, A crise política, a crise financeira e econômica, o desemprego, todas essas coisas são verdadeiros inimigos até da nossa vida, da nossa alma. E isso pode nos trazer problemas, isso pode nos trazer dificuldades e até mesmo desânimo. E Paulo fala desse inimigo, chama Alexandre como inimigo. Um amigo, talvez um amigo do passado, mas que agora Paulo tem que avisar Timóteo para que Timóteo fique longe dele. Depois Paulo fala o seguinte: olha, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Olha só Paulo dizendo aqui para nós também a segunda coisa. Ele diz: olha, eu estou vivendo um momento onde eu tenho inimigos fortes, mas eu estou vivendo também um momento onde eu tenho amigos fracos. Porque Paulo está dizendo: olha, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Paulo está dizendo: olha, eu estou sozinho nessa. E existem momentos da nossa vida que parece que a solidão ela é a nossa única companheira. Parece que é o momento de que os amigos se foram. Nós vivemos um momento de relacionamentos líquidos, de um relacionamento superficial, que a amizade, que é um sentimento tão verdadeiro, às vezes acaba sendo algo muito superficial. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, nesse momento, no momento da sua primeira defesa, todos me desampararam. E olha que interessante, ao lugar de Paulo
amaldiçoar, xingar, ou reclamar em relação a isso, ou simplesmente imputar a eles uma culpa por tê-lo abandonado, Paulo diz, olha, que isso não lhe seja imputado. Paulo estava disposto a perdoar esses amigos. Mas Paulo continua dizendo ainda a partir do verso 14, que ele diz, olha, mas o Senhor assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. E Paulo termina dizendo a respeito de um amigo forte. Quem é esse amigo forte? Aquele que não o desamparou, aquele que lhe assistiu no momento da sua fraqueza, no momento da sua acusação, melhor dizendo, aquele que estava junto com ele, quando ele estava diante dos seus acusadores. Jesus estava ali com a presença dele, onipotente, ao lado de Paulo, aconselhando Paulo, confortando Paulo, mostrando a Paulo que ele é o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus estava ali, no momento de inimigos fortes, no momento de amigos fracos, nós temos um amigo mais chegado do que um irmão, que se chama Jesus. E por causa de Jesus, nós somos mais do que vencedores. E olha que Paulo diz, olha, eu fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra. Eu fiquei livre da boca de leão, não porque ele não foi condenado à morte, mas porque em tudo ele foi vencedor. E tem um salmo que diz o seguinte, eu quero terminar com ele, que diz assim, se não fora o Senhor, nós teríamos caído em pecado e em cada tentação. Se não fora o Senhor, nós teríamos desonrado o Evangelho nos conflitos e nos conflitos internos. Se não fora o Senhor, nós teríamos sido esmagados pelos nossos inimigos. Se não fora o Senhor, nós teríamos desmaiado em nossas aflições. Se não fora o Senhor, teríamos sido enterrados pelo peso das aflições. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Se Deus é poderoso, e Ele é poderoso, Ele pode nos fazer perseverar e fazer cada um de nós verdadeiros campeões. Só Deus pode nos fazer mais do que vencedores. Nós precisamos dEle, da presença dEle, porque é Ele quem nos sustenta na infância, é Ele que nos sustenta na adolescência, é Ele que nos sustenta na idade adulta, na meia-idade e também na velhice. Nós precisamos de Jesus ao nosso lado, o amigo forte que nos faz mais do que vencedores. E é tão interessante que ele escreve também Romanos 8, 33, verso 37, até o verso 37, Paulo diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada podem nos separar do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas apesar de tudo, Paulo ainda termina dizendo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que sejamos mais do que vencedores em tempos de inimigos fortes, de amigos fracos,
mas que Deus seja o nosso amigo forte. Somos mais do que vencedores. Valeu, obrigado!